a quantidade de anagramas da palavra mercante que não possui vogais juntas é igual a quanto? Então, nota que a gente quer fazer todos os anagramas dessa palavra, mas aquelas que não possuem vogais juntas, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí a gente tem duas formas de se fazer, né? Ou a gente procura diretamente aqueles anagramas que não têm as vogais juntas, ou a gente faz o complementar, né? O contrário, né? Que é calcular o total e retirar aquelas em que as vogais aparecem juntas. Que por incrível que pareça é mais fácil, né? É mais fácil eu pegar, calcular todos os anagramas e retirar aquelas em que as vogais aparecem juntas. É um esquema que a gente usa muito em análise combinatória. Fazer ali o complementar, né? Pegar o total e retirar aquilo que você não quer, e aí vai sobrar o que você quer, tá? Então aqui a gente vai fazer em três partes, né? Na verdade, três partes, porque uma a gente tem que recolocar. Vou explicar por quê. Vamos aqui primeiro, ó. Mercante tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tem 8 letras. Então, o anagrama total de uma palavra com 8 letras é 8 fatorial, certo? De uma forma geral, um anagrama aí com uma palavra com 8 letras é 8 fatorial. Só que aqui já vem o nosso primeiro problema, né? A gente tem duas letras que se repetem, duas letras iguais, que é o E. Então, todos os anagramas seria 8 fatorial dividido por 2. 2 fatorial, né? Porque são uma letra igual, né? Duas letras iguais, né? Dois S. Se fossem três letras iguais, seria 3 fatorial. Se fosse ali quatro letras iguais, 4 fatorial. E assim vai. Beleza? Pronto. Né? Então eu fiz a primeira parte, que seria o total de anagramas que essa palavra tem. Agora eu tenho que começar a retirar os anagramas em que as vogais aparecem juntas. Tá? Então, de vogal, aqui a gente tem o vogal, a letra E, a gente tem o A, a gente tem o E. Então eu tenho que fazer todas as combinações com E, A e E. E aí o que eu vou fazer? Para eu não precisar dividir por 2 fatorial de novo, ou fazer a multiplicação ali, a permutação entre as letras, entre elas, o que eu vou fazer? É, eu já vou botar na ordem que eu quero, certo? Eu já vou fixar na ordem que eu quero. Então aqui, se eu vou pegar as vogais que não fiquem juntas, eu vou pegar elas juntas de dois em dois. Então eu tenho aqui três opções: ter o E primeiro e o A depois. Eu posso ter o A primeiro e o E depois. Ou eu posso ter os dois E's, um do lado do outro, certo? Em todos esses casos, eu tenho duas vogais juntas, que é aquilo que eu não quero, por isso que eu vou retirar, tá? Então, nota que nesse caso eu não preciso me preocupar com dividir o 2 fatorial, porque aqui eu já estou fixando a posição dos E's, tá? Então é como se fosse o E1 e o E2, tá? Então eu não tenho problema de precisar dividir por 2 fatorial, porque eu já estou fixando o lugar deles, então eu não vou ter repetições aí, tá? Agora nota o seguinte, né? Se eu já estou escolhendo essas duas vogais e elas fiquem juntas nessa posição, a minha palavra, né? Ela tem 8 letras. Então eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, agora para eu fazer os anagramas dessas palavras, é como se uma outra técnica que a gente usa muito em análise combinatória é como se eu utilizasse essas duas letras sendo uma só. Porque eu vou só agora permutar esse E e esse A nessa ordem entre todas essas 8 letras, né? Todas essas letras da palavra. Então, nota que aqui é como se eu tivesse esse E e esse A representando uma única letra. Então, aqui seria uma letra, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, seria como se fosse um anagrama de uma palavra com 7 letras, como essas duas sendo uma só, certo?
E como eu tenho 3 casos, seria 7 fatorial vezes 3. Então, nesse caso aqui, eu estou retirando todas as vogais, duas vogais, 2 a 2 juntas, né, entre elas. Tá? Agora, eu não tenho somente, por exemplo, só 2 vogais juntas, né? Eu posso ter 3 vogais juntas, né? Só que pensa aqui comigo, né? Nesse caso em que eu já estou juntando essas duas letras, né? O E e o A, estou fazendo aí a junção, né? Duas vogais juntas, eu já estou fazendo de 3 vogais juntas. Olha só que loucura, né? Porque olha só, esse primeiro aqui, vamos olhar esse primeiro. Quando eu estou fazendo esse anagrama, né? Com E e o A nessa ordem, e depois eu estou fazendo de todas as letras, o E, que eu tenho 2 E's, né? Ele já vai aparecer aqui, certo? Então eu já estou fazendo, já estou retirando os anagramas que têm as 3 letras juntas, né? Eu estou fazendo a de 2 e já estou ganhando de bônus retirando as de 3 letras juntas, porque eles vão aparecer aí. O cuidado que eu tenho que ter, esse aí agora é o pulo do gato, esse agora é o pulo do gato, o que eu vou fazer? Quando eu tiver essa configuração aqui, eu estou pegando o E, o A e o E nessa posição. Agora pensa aqui comigo, quando eu estiver olhando os anagramas aí com o A e o E fixado, né, nessa ordem, e estou permutando, vai ter um determinado momento em que o A e o E juntos, né, eles vão aparecer aqui, na segunda e na terceira posição. Só para vocês poderem visualizar o que está acontecendo, né? Essa segunda posição aqui, quando eu permutar o A e o E nas 8 letras, vai ter uma vez que eles vão parar aqui. E as outras letras eu também vou estar permutando. E em algum determinado momento, aquele segundo E que está solto, ele vai aparecer aqui. Olha só. Então aqui na verdade, com essa primeira posição, eu estou contando essas permutações em que aparecem o E, o A e o E. E nessa segunda configuração vai ter um determinado momento que vai reaparecer esse E, esse A e esse E. Então, na verdade, eu estou retirando, nesse caso aí, as duas vogais juntas, ok? E estou retirando também de bônus as 3 vogais juntas. Só que em determinados momentos eu estou retirando essas 3 vogais juntas 2 vezes seguidas, né? Então eu estou retirando os anagramas 2 vezes de todas as vezes que aparecem as 3 vogais juntas. E isso está errado, né? E aí eu estaria retirando mais letras do que eu deveria, que eu não posso. Então, se eu estou retirando 2 vezes as vogais que aparecem, as 3 vogais que aparecem juntas, eu vou somar mais uma vez as que as 3 aparecem juntas. Se eu estou retirando 2 vezes, depois eu coloco uma vez, e aí no saldo eu estou, na verdade, retirando uma vez só. Então agora eu tenho que ver quantas vezes que essas vogais aparecem juntas, as 3 juntas, né? Então aí mais uma vez eu vou fixar essas letras para eu não precisar me preocupar lá com a divisão de 2 fatorial e tudo mais. Tá? Não é uma questão assim tão demorada, mas eu estou demorando justamente para poder explicar direitinho para vocês poderem entenderem por que eu estou retirando, por que eu estou colocando aí essas contagens. Agora, com as 3 juntas, eu tenho, por exemplo, a EE, que vai virar uma letra só. Eu tenho EAA, EAA não, né? EAE, que vai virar uma letra só junta. E tenho o EEA, que vai virar uma outra, como se fosse uma letra só. Então aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então agora, os anagramas em que as 3 vogais aparecem juntas, é como se fosse um anagrama de uma palavra com quantas letras? Essas 3 aqui estão fixadas, então conta como se fosse uma letra só. 2, 3, 4, 5, 6. Como se fosse um anagrama
de um 6 fatorial. E aí, como eu também tenho 3 casos possíveis, eu multiplico aqui por 3. Beleza? Então aí agora sim, acabou o nosso problema. Agora é só fazer essa continha aí. Então, só recapitulando, esse primeiro aqui seria todos os anagramas de todas as letras soltas, né? Todos os anagramas possíveis com as letras mercantes, que é o 8 fatorial, todas as permutações, e divido por 2 fatorial, porque o 2, o E, né, aparece 2 vezes. Esse segundo aqui é o que eu estou retirando todos os anagramas das palavras, das duas letras, duas vogais juntas, uma do lado da outra, né? O E e o A e o E e o E e o E, certo? Que é 7 fatorial vezes 3. E quando eu faço isso, que eu expliquei para vocês ali embaixo, eu estou retirando já de bônus todas as combinações em que as 3 vogais aparecem juntas, né? E aí eu mostrei para vocês que eu estou retirando, na verdade, não uma vez só, estou retirando 2 vezes seguidas. Por isso que no final eu tenho que adicionar todos os anagramas em que as 3 vogais aparecem juntas, certo? Então eu retirei 2 vezes, coloquei mais uma vez, e aí no saldo ficou como se eu tivesse retirado só uma vez. Então eu estou retirando todas as vogais que aparecem 2 juntas e todas que aparecem as 3 juntas. Ótimo, tá? Difícil esse pensamento, mas em questão de conta é até mais rápido do que se eu fizesse calculando aí todas as vogais separadas, tá? Tem menos casos, né? Tem menos casos do que se eu estivesse calculando aí todas as vogais separadas direto, né? Não aí pelo complementar. Então agora é conta, ó. Vamos lá, ó. 8 fatorial. E aí você tem que multiplicar e não tem como, né? Aí eu vou pegar uma colinha aqui, dá 40.320 dividido pelo 2 fatorial, que é o 2, menos o 7 fatorial. Vou colar aqui também, é 5.040 vezes 3, mais o 6 fatorial, que é 720 vezes 3. E aí vamos lá, para terminar, ó, 40.320 dividido por 2 vai dar 20.160 menos 5.040 vai dar 15.120 mais 720 vezes 3 vai dar 0,6.2160. Beleza? Agora, ó, essa subtraçãozinha aqui vai dar 5.040 de novo, né? Mais 2.160, que vai dar 7.200. Agora é só felicidade, né? Agora, depois do trabalho árduo, a gente achou aí os 7.200. Questãozinha bonita, né, gente? Letra D de divisão.